Não existe jogador ruim, existem contextos, características, adaptações e outras situações a serem pontuadas. E dentro desta frase eu te mostro no vídeo de hoje 3 jogadores e clubes que para mim estão perdendo tempo, pois tenho 99% de certeza que essas negociações acontecendo, tanto o contratante quanto o contratado sairiam ganhando. Caso você não me conheça, eu sou o Kaká aqui do NTJ Fute e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 jogadores que se encaixariam perfeitamente em 3 clubes diferentes, pois para mim um deles está num contexto errado, o outro talvez já tenha encerrado seu ciclo no atual clube em que está e tem um clube que na minha visão, pelas suas características, ele cairia hoje como uma luva, e o outro ele necessita, na minha opinião, dar um salto na carreira, subir uma prateleira em relação ao tamanho de time que está vestindo a camisa, e justamente um clube no seu mesmo país está precisando de um jogador da característica desse atleta. Vamos ao vídeo. Obviamente que vocês já viram aí na capa quais são os jogadores, então vamos começar obviamente pelo brasileiro, né? Pelo nosso querido Brazuca, o Pombo Richarlison. Como nós já bem o conhecemos, 27 anos de idade, um centroavante, embora haja controvérsias e já vou explicar o porquê. Richarlison jogou uma parte considerável da sua carreira aberto pela extrema esquerda, desde que se profissionalizou pelo Fluminense ali por meados de 2015 e 16 mais ou menos, pois pelo Watford ele atua na mesma função e depois novamente no Everton, onde lá pela metade mais ou menos da sua passagem no clube de Liverpool, que ele vai efetivamente se tornar um centroavante, um camisa 9. Mas no próprio Everton muitas vezes ele ainda foi extrema pela esquerda, ele foi a referência, ele foi também por muito tempo uma dupla de ataque com o inglês Calvert-Lewin e desde 2022 defendendo os Spurs, portanto há 2 temporadas já. E para ser sincero para vocês, na minha visão, inclusive na de muita gente, o Richarlison sempre aparentou oscilar bastante. Ele tem momentos ali pelo clube em que ele está, que ele consegue colocar uma sequência, alguns jogos marcando, alguns jogos sendo influente efetivamente para o time e outros jogos sendo mais apagado, muitas vezes indo para o banco de reservas até, por que não? Isso me faz me questionar se ele até hoje esteve nos contextos mais favoráveis ao seu jogo e se nos times em que ele estava representando a camisa conseguiam extrair o melhor das suas características. Por que disso? Vamos à explicação. Vamos pegar, por exemplo, um paralelo com o seu rendimento na seleção brasileira, mas sem contar, obviamente, a era Diniz, porque foi pouco tempo de trabalho e porque essa sim era uma era que não potencializava suas características mesmo. Em 43 jogos até hoje pela seleção principal, isso contando Copa América, amistosos, eliminatórias, Copa do Mundo e por aí vai, ele soma 20 gols e 4 assistências. Convenhamos que não são números espetaculares, mas não deixa de ser uma média bem interessante. E vale ressaltar, dos 43 jogos, uma boa parte ele jogou aberto pela extrema esquerda, pois vale lembrar, ele começa a ser convocado após a Copa de 2018 e ele vai ser efetivado mais ou menos como o centroavante da seleção por meados de 2021. Vale ressaltar também que nesse meio tempo também tiveram as Olimpíadas, onde ele foi a referência da equipe, jogou muita bola, fez partidas espetaculares, mas que de fato as Olimpíadas é um nível abaixo, então nem vamos considerar aqui na análise. Ou seja, a partir de 2021 mais ou menos, em que a gente tinha uma certa esperança, até mesmo na época da Copa do Mundo, que muita gente estava empolgada com o Richarlison fazendo gols, antes mesmo nos jogos preparatórios ele entrava no segundo tempo, fazia gols, começava como titular, ele fazia gol, ele era influente pro time, ele estava jogando de fato na sua função, quando ele sai da extrema esquerda e vem de fato pra camisa 9. Agora com isso, vamos pegar um paralelo pegando os números e o rendimento do Richarlison na Premier League até hoje. Ele soma 228 jogos ao total, 191 sendo titular, com 60 gols e 23 assistências. De fato é uma média bem abaixo. E com todo respeito, mas na minha opinião é algo que eu sempre discordei de certa forma, o Richarlison ser um extrema pela esquerda. Por que disso? O Richarlison, na minha visão, como um extrema, a gente pode chamar ele no máximo de ok. Eu vejo ele sendo um jogador para função, com pouca mobilidade, não sendo tão criativo, tão diferente, e vale ressaltar que a outra hipótese nesse caso para extrema seria ele ser um jogador de mais controle, e convenhamos que também não é o caso dele. Um extrema driblador, menos ainda. A função do Richarlison para mim, onde ele pode render melhor, é a camisa 9, com a possibilidade de trabalhar com o toque, mas principalmente de ser uma ameaça em profundidade constantemente nas costas da linha de defesa. Fazendo um paralelo mais ou menos com o Firmino, extremamente consolidado e ídolo do Liverpool, porém sempre teve muitas dificuldades na seleção. Embora os números dele não sejam horrorosos, sempre houve-se um questionamento quanto ao desempenho do Roberto Firmino. E por que disso? Por questões de encaixe, características. Era nítido que o Firmino com a camisa da seleção havia uma dificuldade na questão de encaixe, pois a seleção brasileira, que costuma ter ao redor do camisa 9, tanto jogadores criativos e especialmente na época de Roberto Firmino, Neymar, um playmaker do mais alto nível, forçando desse jeito o Firmino ser um centroavante mais fixo, exigindo pouca movimentação, trabalhar muito mais com o toque, que convenhamos, algo que nunca foi a sua característica. Já o Richarlison com a camisa da seleção de 2021, como informei mais ou menos pra cá, ele ganhou muito espaço com a seleção brasileira até o final da Copa do Mundo, né? Depois de lá pra cá ele realmente teve algumas dificuldades. E é justamente
justamente pra mim que é aí que vem o grande problema. Eu não sei se a escolha do Tottenham foi a melhor escolha quanto plano de carreira para o Richarlison, tendo em mente o que o Spurs quer fazer, os jogadores que se tem na volta no qual ele faria uma parceria e principalmente se isso iria extrair o melhor das suas características. Na minha opinião, olhando para todos os times, especialmente na Premier League, se a gente for pegar, já que ele está adaptado lá ao futebol há muito tempo e etc, a cultura, para mim o encaixe Richarlison e Tottenham nunca foi o ideal. Eu sempre vi o Richarlison e Chelsea sendo muito mais interessante. Por que disso? Vamos lembrar que o Richarlison chega no Spurs, como eu já informei, sendo uma opção pela extrema, o que nunca foi o melhor das suas características, ou então para ser um reserva de imediato do Harry Kane. E nessa altura do campeonato, acho que vocês já entenderam que Harry Kane e Richarlison, quanto características, são completamente distintos. Portanto, somente nesse papel de substituir o Kane já haveria necessidade de uma adaptação e já seria algo complicado. Só que mais de que ter que substituir o Harry Kane tendo características diferentes, para mim no Spurs existe um agravante e ele se chama Heung-min Son. E não exatamente por causa do próprio Son, dele querer talvez ser uma estrela, ser o craque do time, ou ele piora o pombo e blá blá blá. Esses papinhos sensacionalistas que, bom, a gente já tá em 2024, vê se não cai numa besteira dessas. Mas sim pelas características, como eu sempre falo, características, contextos, encaixes, é tudo isso que faz a roda no fim das contas girar. E o Son, ele é um extrema de drible curto e finalização. Não à toa na Premier League até hoje ele possui 120 gols. Estatísticas que combinam com o centroavante à la Firmino, por exemplo, um falso 9, construtor de um pivô mais recuado, liberando espaços para os extremas, assim como Harry Kane, por exemplo, fazia numa excelente dupla com o próprio Son, com características um pouco diferentes, obviamente, do Firmino. Mas as prioridades no campo, querendo ou não, eram parecidas, de descer, construir e nessa sua descida, eventualmente gerar espaços. Agora, um extrema de finalização, de drible e finalização, interagindo com um camisa 9, que tem como as suas principais características jogo na profundidade e jogar com um toque, não costuma ser o melhor dos encaixes. Mas que tal unirmos um centroavante que tem de certa forma uma boa mobilidade, mas que talvez não tenha a leitura genial dos espaços e do que está acontecendo no campo? Que tal nós colocarmos esse centroavante num time com tantas opções de playmaker, de dribladores que vão potencializá-lo? E justamente, na minha visão, num time com tantas opções de jogadores que possam construir, alguns sendo mais dribladores, outros velocistas, alguns até mesmo playmakers, por que não colocarmos um centroavante que precisa ser abastecido com o máximo de bolas, lá ele, possíveis para ele finalizar a gol, para ele entregar o produto final? E para mim a combinação perfeita seria o Chelsea. Hoje em dia é um pouco complicado de se imaginar esse casamento, porque o Chelsea aposta muito no Nicholas Jackson, tem o David Washington, que é muito jovem e que talvez ainda seja emprestado, o próprio Marc Guéhi, que veio do Barcelona e que provavelmente também vai ser emprestado, mas eu não tenho dúvidas que o Richarlison chegando, base do time ser construção para abastecer o centroavante. Você tem o Palmer podendo jogar pela direita, o Mudryk pela esquerda, o Nkunku mais centralizado, fora outras opções no banco, como o próprio Diego Moreira, que é um jovem velocista, Madueke, que é muito bom driblador e por aí vai, Chukwuemeka, por exemplo. Na minha visão, é um encaixe técnico bem interessante. Eu já gostava da ideia Richarlison e Chelsea há um bom tempo, para ser bem sincero para vocês. Há algumas temporadas eu já olho pro Richarlison e penso esse tanto de jogadores com possibilidades de criar espaços, ou pela velocidade, ou pelo drible, ou até mesmo pela construção em si com passes. Cara, pra mim era o casamento perfeito. De uns tempos pra cá o Chelsea andou perdendo algum desses jogadores. Eu ainda acho que esse time com essas características potencializaria muito mais o Richarlison. A possibilidade de um Enzo Fernandes achar passes na profundidade, por exemplo, buscando o Richarlison no espaço, nas costas da linha de defesa, o Nkunku podendo armar, o Palmer podendo trazer por dentro para buscar um cruzamento, o Mudryk, que é muito velocista, enfim. Agora que eu nem citei, por exemplo, o Dunsbury Hall, o meio-campista do Leicester, que foi treinado pelo atual técnico do Chelsea na última temporada no Leicester, né, o Enzo Maresca, e que também é um dos jogadores mais criativos, cara, um jogador pra gente ficar bastante de olho, diga-se de passagem, nessa temporada na Premier League, treinado pelo próprio Enzo Maresca. E falando no técnico do Chelsea, vamos lembrar, na última temporada que eles foram campeões da Championship, num excelente trabalho, vamos lembrar que os centroavantes à disposição do Chelsea, os que mais jogaram partidas e mais entregaram números, foram Vardy e Patson Daka, dois jogadores que têm uma mobilidade, que têm velocidade, mas que o que mais querem no seu jogo é se preocupar o menos possível na construção e se preocupar mais em entregar o produto final. Então, pra mim, até mesmo na questão do treinador, nas ideias do técnico, pra mim o Richarlison encaixa muito bem no Chelsea. Vamos então para o segundo encaixe que eu acho que seria espetacular, pra mim até mesmo quanto características. Eu diria que dos três ele é talvez o mais óbvio, se assim nós podemos dizer, porém também é o mais difícil de se concretizar, a gente precisa ser sincero. Até porque estamos falando aqui numa questão de adaptação do jogador,
saindo de um país, né, e saindo principalmente de um clube que ele foi forjado a carreira inteira, porém, olhando pura e simplesmente para a característica do jogador e para o que o time precisa, Joshua Kimmich eu posso considerar como o substituto perfeito para o agora aposentado Toni Kroos. Pois se tem uma questão que tá me encucando bastante para essa próxima temporada do Real Madrid, em que estamos muito empolgados ali, né, com Bellingham, com Mbappé, com Vinícius Júnior, com Rodrigo, muito bonito, né, a gente ver todos os atacantes ali, todas as estrelas reunidas, mas a gente precisa colocar o elefante na sala. Tenho curiosidade para saber como que vai ser o comportamento dos merengues com a saída do seu primeiro e principal construtor, Toni Kroos. A gente não pode esquecer, rapaziada, que no fim das contas o futebol é um esporte pura e simplesmente coletivo. Portanto, para que um brilhe, é necessário que o outro lhe carregue o piano, cada um na sua característica e função, seja preenchendo espaços e protegendo a equipe como o Tchouaméni, por exemplo, ou seja ditando o ritmo da equipe, sendo o termômetro e direcionando os ataques, como era o Toni Kroos. Toda jogada iniciava pelos pés dele, sem o Kroos não existe controle, portanto há dificuldades de jogar. Percebam que todas as equipes que se propõem a ter esse tipo de característica de propor o jogo, de amassar os adversários o máximo possível no seu campo, necessitam desse tipo de jogador. Real Madrid foi com o Kroos, Barcelona com mais opções, podendo ser o Pedri, podendo ser o Gundogan, podendo ser o De Jong, por aí vai. Manchester City com o Rodri, por exemplo, e companhia, outros jogadores também, Kovacic, por aí vai. A Internazionale, meus queridos, Internazionale de Milão com Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella. O Bayern nessa temporada com o próprio Kimmich, embora ele tenha tido o melhor do seu nível técnico nesta temporada jogando pela lateral direita, no corredor direito, construindo por aquele lado, mas tinha, por exemplo, o Goretzka, que na minha opinião, nessa temporada ele se desenvolveu muito mais numa questão técnica, de distribuição, de ditar o ritmo da equipe, ou o próprio Pavlovic, que é uma joia da base do Bayern de Munique e possui essas características. O Bayer Leverkusen, meus queridos, com Xhaka e Palacios, não tem exemplo melhor do que isso na temporada. Com a aposentadoria do Kroos, essa peça não existe mais. Nós temos opções para o meio campo, como o Valverde, que na minha visão é muito mais físico, é muito mais da velocidade, da finalização de média e longa distância. O corredor direito dos merengues há pelo menos 2 temporadas é do Valverde. O Modric até poderia ser esse cara, tem características parecidas, mas convenhamos, idade mais avançada, se eu não me engano já está na casa dos seus 39 anos, e além disso ele possui características diferentes, né? O melhor do Modric que a gente viu nos últimos anos foi o Modric passeando muito mais pelo campo do que sendo um pouco mais posicional. Camavinga, por exemplo, é um jogador que muita gente cita para essa vaga. Eu sinto ele como um jogador físico, né? Um jogador espetacular fisicamente, com excelentes dribles curtos, especialmente achadas em espaços curtos, mas muito mais como um condutor de bola. Eu vejo ele muito mais com um médio com qualidade de receber no pé e conduzir. Não exatamente aquele primeiro volante que vai pegar a bola, vai pisar nela e vai entender o jogo, vai ler os espaços. Me desculpem, eu não vejo o Camavinga com essa característica. O Bellingham poderia ser esse jogador? Na minha interpretação, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, não me agrada muito o Bellingham jogando como um meia mais avançado, como um meia atacante, um médio mais avançado, como a gente gosta de chamar, e eventualmente como um avançado, como um atacante. Eu gosto muito mais do Bellingham na segunda linha. Eu gosto da influência que ele tem construindo do que exatamente finalizando. Pra mim, esse é o melhor do Bellingham. Então ele até poderia fazer essa função, só que é difícil hoje em dia a gente imaginar o Bellingham recuando e principalmente recuando tanto, pois estamos falando do Kroos, que era um cara que jogava entre os zagueiros. Em muitos momentos, inclusive, como na própria seleção da Alemanha, da Eurocopa, ele foi o terceiro zagueiro em vários momentos com bola pelo lado esquerdo. Difícil imaginar o Bellingham recuando tanto assim. Na minha visão, no Real Madrid, para que não fosse necessário esse tipo de contratação, buscar um jogador dessa característica, nós teríamos que ver a partir dessa temporada um desabrochar técnico quanto entendimento e leitura tática dos espaços muito notável de algum dos meio-campistas do Real Madrid. E na minha visão, o próprio Tchouaméni, que muita gente comenta que pode ser o substituto do Kroos, para mim, de todos os médios, ele é o que mais se aproxima, ele é o que mais está próximo de ter esse desabrochar técnico. Afinal, na própria França, mesmo durante a Euro, quando ele estava em campo, especialmente ali no mata-mata contra a Bélgica, por exemplo, e até contra Portugal também, ele foi esse cara, o primeiro médio ditando o ritmo da equipe, trocando de corredor, sendo o termômetro, sendo a representação do controle. E um ponto muito positivo, inclusive, pro Tchouaméni, que auxilia ele nesse desabrochar de ser a partir de agora o cara do meio-campo do Real Madrid, é que desde os tempos de Mônaco, se tem uma coisa que é muito forte no jogo dele, é o lançamento. Eu já falei aqui uma vez no canal, inclusive, que desde o Mônaco me chama a atenção a facilidade dele de trocar os corredores com lançamento, com bolas longas. No próprio Mônaco, por exemplo, ele era muito mais notável na questão de influenciar diretamente no jogo, com toques, direcionando o ataque do time, sendo o primeiro
primeiro armador da equipe. No Mônaco, essa função era muito mais notável pro Tchouaméni. Chegando no Real Madrid, onde ele ainda jogava com Modric, ainda tinha Kroos, especialmente nessa temporada, que o Kroos jogou numa faixa tão mais recuada, isso ficou de uma certa forma numa questão de prioridades, ficou numa prateleira mais baixa do Tchouaméni. Ele era muito mais o cara de proteger a linha defensiva e especialmente ocupar espaços. Mas de qualquer maneira, esperando o Tchouaméni a partir de agora ser um cara mais notável, um cara mais influente na construção desde trás do time, que tal não unirmos ele com o Joshua? Eu sei que nesse momento, você que é um pouco mais observador, até mesmo quanto a essa questão tática do jogo, você que tem ali um pouco mais de noção, você que procura um pouco mais algumas informações, eu sei que você maliciosamente pode estar pensando nesse momento: pô, Kaká, mas aí nós temos Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham e Rodrigo. Que tal a gente não explorar a partir de agora no Real Madrid os espaços na profundidade, como foi, por exemplo, contra o Leipzig na Champions ou contra o próprio Manchester City? Sim, eu concordo, a ideia ela é interessante, porém nós temos um pequeno empecilho: estamos tratando do Real Madrid. E me desculpa, contra o Cádiz, contra o Las Palmas, contra o Mallorca, contra o Valência durante a temporada, você não vai conseguir atrair para acelerar nas costas da defesa, acionando tanto Vinícius Júnior e Mbappé no espaço. Por qual motivo? Simples, o Real Madrid é o maior clube do mundo. O Real Madrid contra esses times do Campeonato Espanhol e até nas fases preliminares da Liga dos Campeões, nas primeiras fases, ele é o carro-chefe. Ele precisa ter algo a mostrar para o seu adversário. E me desculpem, se nós perdemos o jogador que representa o controle, o jogador que direciona por onde a equipe vai atacar e arrumar espaços, fica um pouco difícil da gente querer que esse time ele construa de uma forma efetiva. Portanto, 90% da temporada do Real Madrid, ele precisa ter algo a oferecer. Os jogos contra o Manchester City, em que ele é massacrado o tempo inteiro, mas consegue arrumar uma, duas bolas nas costas da linha de defesa, acelerando com velocidade na profundidade, no espaço deixado, isso é uma exceção na temporada do Real Madrid. Tudo bem, são os jogos mais importantes, mas eles não deixam de ser uma exceção. O grosso da temporada, o Real Madrid, ele é o dono do jogo. O Real Madrid, ele é o carro-chefe, ele precisa ter algo a oferecer. E somando na minha visão essa carência do Real Madrid atualmente, da falta dessa característica, né, mas de um jogador desse nível de elite, vamos lembrar disso. Estávamos falando do Kroos, não adianta a gente sair do Kroos para um outro jogador com essa característica de uma prateleira mais baixa, pois estamos falando do Real Madrid. Somando isso com um primeiro médio como o Kimmich, que também já chegou a jogar como lateral direito, chegou a jogar como zagueiro, lateral esquerdo, enfim, ele já jogou em tudo quanto é posição do meio campo, especialmente do meio para trás. E especialmente, uma outra característica que também lembra muito o Kroos, o lançamento, a facilidade de direcionar os ataques, trocar os corredores, como o Kimmich. Cara, eu não tenho dúvidas, na minha opinião, de que o Real Madrid tinha que fazer uma força de contratar o Kimmich. Eu acho difícil dela acontecer, principalmente por o jogador estar vindo de uma outra liga, tem toda a questão da adaptação que eu já citei, etc. Algumas informações dão por cerca de que o Bayern de Munique teria 4 ou até 5 jogadores que são intocáveis, de que esses jogadores seriam inegociáveis, e o Kimmich não se inclui neles, o que eu acho particularmente estranho. Não sei se talvez entendem que o Kimmich já fechou seu ciclo, que ele não consegue mais render com a camisa do Bayern, ou se é algum problema interno, enfim, eu não sei qual que é o pepino. Agora, com essa situação um pouco estranha, o contrato dele, se não me engano, acaba no fim da temporada. Eu posso estar falando uma grande besteira, o editor vai corrigir aqui, mas se não me engano o contrato acaba ao fim da temporada. Cara, pra mim, Kimmich e Real Madrid, tendo em vista a carência do Real Madrid com a perda do Kroos, a falta da característica, e o Kimmich ser o jogador que é e estar nessa situação um pouco complicada no Bayern de Munique, pra mim seria o casamento perfeito. E chegando então no nosso último encaixe de jogador e clube, que eu acho que seria muito interessante a partir da próxima temporada, cara, nós chegamos num que talvez seja pra mim o mais óbvio, até porque ele é um dos mais fáceis de acontecer nesse momento, embora a situação do clube seja caótica financeiramente. Não me levem a mal, eu sei que o Barcelona ele precisa do Nico, que ele cairia como uma luva no esquema do Hansi Flick, especialmente pela carência do Barcelona numa extrema esquerda destro, driblador, mas pra mim existe uma contratação tão emergencial quanto essa do Nico. A necessidade de um primeiro médio, um volante, um cara que seja capaz de proteger a primeira linha com bom posicionamento, que seja um cara regular, que seja um cara seguro, além de ser, obviamente, um bom passador. Um jogador simplesmente à la Casemiro, por exemplo, demolidor, convenhamos que no Barcelona não daria certo. Eu acho até mesmo que tá certo. Meus amigos, não existe ninguém neste mundo, neste planeta, que possa suprir essa carência atual do Barcelona, que vale lembrar, precisou lidar com Oriol Romeu durante a temporada, e até mesmo numa situação de emergência, por não ter quem colocar. O Xavi foi obrigado a improvisar Christensen na posição. Não existe ninguém mais óbvio nesse mundo pra mim do que Martin Zubimendi
o primeiro volante, o primeiro médio da Real Sociedad. E ouso dizer, um dos melhores na função no mundo. Na última La Liga, inclusive, 23-24 do elenco da Real Sociedad, ele foi o quarto em passes certos por jogo, foi o sétimo em desarmes e o primeiro em interceptações por jogo, além de ter uma média de 4 disputas de bolas vencidas por jogo, 2.6 duelos ganhos no chão e ter deixado 4 gols na La Liga. E uma coisa que aqui a gente precisa entender, pelo amor de Deus, eu não estou citando que o Barcelona precisa de um jogador dessa característica, especialmente de ter um bom posicionamento para preencher uma lacuna no meio-campo e ser uma proteção para a linha de defesa. Eu não estou pedindo para que contratem o Casemiro, por exemplo, um cabeça de área, um demolidor, um troglodita que vai spamar para fora qualquer bola que vier e só dar carrinho. Pelo amor de Deus, não é isso, gente. Mas sim um jogador que seja capaz de dar uma maior proteção para uma linha que por si só já vem sendo vulnerável nos últimos tempos. E que obviamente o jogador que tem essa qualidade de passe. Um ponto importante de colocarmos nessa balança é que de fato ele é um bom jogador na questão de passe, na questão de achar espaços. Ele não tem uma leitura tão ampla quanto outras mesmo opções que o próprio Barcelona tem. Gundogan, Pedri, De Jong, próprio Gavi. E eu nem acredito também que o Zubimendi neste atual momento ele chegaria para ser um titular absoluto, que ele pegaria a camisa 5, 8, seja lá qual for, botaria no corpo e ninguém tirava ele do time. Ele seria mais uma opção entre tantas para essa faixa do meio-campo que o Barcelona tem. Eu acredito que ele entraria muito mais numa rotação. Só que por que a contratação dele? Porque essa característica o Barcelona não possui. Vamos lembrar, o Xavi tentou de algumas formas encaixar Pedri, De Jong e Gundogan. E não deu muito certo, o time era desequilibrado. E ainda mais se formos levar um fato em consideração de que toda janela de transferência se fala numa possível saída do De Jong, pelo seu alto salário, ou talvez pelo clube querer se desfazer do mesmo, por não estar talvez muito convencido, mas sempre se fala de uma possibilidade de saída do De Jong. O Zubimendi não é tão genial quanto o holandês, mas ele dá uma proteção, ele é de uma característica diferente que não se tem hoje no elenco do Barcelona. E por já estar adaptado à própria liga, por já ter jogado centenas de vezes contra o Barcelona, já ter mais ou menos uma noção do que é a Catalunha, o que é o estilo Barcelona, não tenho dúvidas, cara, que a característica do Zubimendi, principalmente para alguns momentos chaves da temporada, seria fundamental. Até porque eu soltei na rede vizinha esses dias, não sei nem se eu posso citar o nome da rede aqui, por isso que eu não estou citando, mas o link está aqui na descrição e também está aparecendo aí na tela durante o vídeo as minhas outras redes sociais. Eu citei no vídeo essa contratação de que para mim era um encaixe perfeito e alguns até questionaram, pô, Kaká, mas o De Jong não poderia fazer essa função, já chegou a jogar até mesmo de zagueiro. Compreendo, o argumento ele é muito bom. Só que tem um detalhe, pro De Jong em determinado momento jogar como zagueiro, ou ser o primeiro médio, ser o termômetro da equipe, é porque alguém carregava esse piano pra ele. Ele não jogava a Bangu de certa forma desprotegido. Se colocarmos o De Jong hoje como primeiro volante, o time com bola pode ser um deleite. Agora eu garanto pra vocês, esse time sem bola teria de fato alguns problemas. Ainda mais se formos levar em consideração o estilo do Hansi Flick, que é muito ofensivo, marca muitos gols e por si só já é muito vulnerável. E imagina ser um jogador dessa característica então, aí a gente estava lascado, era 38 rodadas de La Liga e 50 gols sofridos, com 90 marcados, mas 50 sofridos. Então eu tenho inclusive até algumas dúvidas de como que seria o encaixe ideal desse atual meio-campo do Barcelona. O Gundogan, na minha opinião, ele não pode sair desse time de jeito nenhum, especialmente jogando mais perto do Lewandowski. Eu vi alguns ali também comentando e fazer uma dupla de primeiros médios, com De Jong e com Gundogan. A ideia não é ruim, só que o Gundogan numa faixa tão recuada, eu confesso que hoje não me agrada tanto, porque eu sinto que é um desperdício. O Gundogan, ele trabalha muito bem em espaços curtos, com dribles e tabelas, e além disso, o Gundogan, como disse o próprio Marcelo Beckler, inclusive, ele pensa muito em gol. Se pegarmos De Jong, Pedri, Gavi, próprio Zubimendi e outros jogadores, eles olham muito mais para os lados, porque é isso que eles foram forjados, é nisso que eles foram formados a vida inteira. O Gundogan em muitos momentos ele pensa em gol, que é importante para quem joga nesse setor. Então para mim o Gundogan ele tem que ser o camisa 10 do Barcelona. Aí para essa função nós teríamos algumas rotações, o próprio Pedri, De Jong, Zubimendi, mas para mim a característica do mesmo que joga na Real Sociedad, ela é fundamental, cara, e eu acho que seria um encaixe maravilhoso. Vale ressaltar também inclusive que apesar de ter ficado apenas em quarto do elenco da Real Sociedad na última La Liga com mais passes certos, a gente pode e deve sim considerá-lo mais ou menos como o termômetro do meio campo. Afinal, os únicos 3 que ficaram acima dele nessa lista, com mais destaque, eram zagueiros, o Lenormand, o John Pacheco, o Zubeldia e por aí vai. Portanto, de todos os médios da Real Sociedad, ele era sim geralmente o que mais tinha ações com bola e o que mais executava passes. Mas e você, meu querido? Você acha que realmente esses jogadores eles podem dar esse salto para esses clubes e eles seriam melhores aproveitados? O Richarlison em específico, acho que ele está de fato no lugar que não absorve o melhor das suas características. O Kimmich e o
Zubimendi acho que são questões de contextos. O Kimmich não vive um bom momento do Bayern, foi contestado na última temporada, tem alguns problemas internos, como parece algumas notícias darem, e o Zubimendi é uma questão de salto, de questão de subir o sarrafo, trocar de prateleira na questão do clube que ele está vestindo a camisa. Para mim, esses jogadores nesses clubes, a chance de dar um match, de dar um encaixe fenomenal é muito grande. De qualquer maneira, o espaço aqui nos comentários está aberto para você dar a sua opinião, você concorda comigo, você discorda, você se lembra talvez de outros jogadores que talvez não são tão bem aproveitados num clube, porque não exige exatamente as melhores características dele, mas em outros ele poderia render mais? Deixa aí nos comentários, vamos trocar aquele papo, certo? Muito obrigado pela atenção, pela sua audiência e vambora!